A graça e a paz do Senhor, queridos. Todos vocês são muito preciosos para Jesus, para nós. Todos nós, feituras da mão dele. Que Deus abençoe a cada um de nós. Queridos, abram comigo no Salmo 115. Nós lemos aqui na abertura do culto. Salmo 115. Já vai abrindo aí também. Mateus capítulo 26. Vamos ler dois trechos aqui que são similares aqui, tem a ver com a temática da pregação. Salmo 115 e Mateus capítulo 26. Olha só, quem abre num celular não consegue abrir em dois lugares ao mesmo tempo, ó. Aí, ó, peguei os tecnológicos aí, ó. Pois é, verdade. Mateus 115, apenas um verso. Salmo 115, Mateus 115, eu gostaria que tivesse, mas não. Salmo 115, verso 16. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. E Mateus 26, verso 41. Mateus 26, 41 nos diz: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, eis-nos diante de Ti, diante da Tua palavra. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã, nos edificar. Senhor, fortalece-nos, edifica-nos, nos abençoe. Que essa manhã seja frutífera para Ti. Que o Senhor venha agir nos nossos corações e produzir a Tua boa obra que tanto desejamos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Bom, lemos dois versos, um no Antigo Testamento, um no Novo Testamento, que vamos ver a similaridade e a afirmação que eles fazem. O primeiro, no Salmo 115, nos diz que os mais altos céus, e aqui a gente não está falando de céus, né, onde o avião chega, não é isso, né? Essa não é a habitação do Senhor, é uma figura para mostrar o plano espiritual. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, é a habitação de Deus e do seu reino. E a terra ele confiou aos seres humanos. De forma similar, Jesus nos diz no Evangelho de Mateus: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, então, olha o plano espiritual, o espírito está pronto, no caso dos discípulos, e a carne, o plano material, é fraca. Então veja só, que nesses dois versos nós vemos que existem dois mundos. Eu vou repetir isso muitas vezes. Existem dois mundos, dos quais nós participamos. Existem esses dois mundos, tanto fora de nós, quanto dentro de nós. Existem esses dois mundos fora, ou seja, os mais altos céus, onde é a habitação de Deus, dos anjos, o plano espiritual, a dimensão espiritual. E existe fora de nós o mundo material, o mundo terreno, né? A terra que Deus confiou aos homens. Existem esses mesmos dois mundos, tanto fora quanto dentro, porque nós somos espírito, o espírito está pronto, e nós também temos nossa parte material, humana, a carne, que Jesus, no caso, apontou para os discípulos e disse: a carne de vocês é fraca. Então existem esses dois mundos, fora de nós, plano espiritual, plano material, existem esses dois mundos dentro de nós. Nós somos espírito e nós somos também corpo. E nós temos que lidar com esses dois mundos. Por isso a recomendação de Jesus é perfeita. O que ele nos recomenda? Nós temos que vigiar e orar. Vigiar por quê? Porque estamos num mundo terreno, onde há acidentes, há problemas, há pessoas se relacionando conosco. Então existe um mundo ao nosso redor. E por isso nós temos que vigiar. Que na palavra no livro de Provérbios, o Provérbios usa uma palavra que eu gosto muito aqui, a prudência. Lá há a diferença entre os prudentes e os tolos. Nós temos que ter prudência para nós não sofrermos problemas os mais diversos nesse mundo terreno. Nós temos que vigiar, estarmos atentos. A gente não dirige o nosso carro de olhos fechados. Por quê? Porque a gente vigia.
porque a gente adota a prudência, temos que estar atentos. E nós temos que orar, porque no mesmo exemplo do automóvel, a gente pode ter a prudência que for, mas muitas vezes dependemos que Deus nos guarde do inesperado, do que a gente não consegue prever, daquilo que a gente não consegue lidar, daquilo que está muitas vezes fora do nosso alcance, fora do nosso controle. Então nós vigiamos para aquilo que nós temos alguma condição de lidar e oramos para aquilo que nós não temos condições de lidar. Então, existe a prudência, que é uma responsabilidade nossa, o livro de Provérbios inteirinho, cobrando responsabilidade, caráter e dedicação nossa, e existe a providência, prudência e providência. Uma coisa não exclui a outra. As duas coisas têm que andar juntos, têm que andar em consonância. Prudência da nossa parte humana, providência clamando a Deus. Agora existe, quer dizer, eu estou colocando essa questão dos dois mundos, de vigiar e orar, de prudência e providência, porque há um risco, e algo que ocorre muito, que é no mundo religioso, a excessiva espiritualização, que ocorre muito no mundo religioso, mas não no Evangelho. Tanto é que Jesus acabou de dizer, vigiem e orem. Que é excessiva espiritualização. O que eu chamo de excessiva espiritualização? Deixa eu dar um exemplo. Uma pessoa envia um currículo para um determinado local que está chamando, que tem vagas abertas, e a pessoa não é chamada. E a pessoa é um cristão fervoroso. Como ela interpreta isso? Poxa, por que eu fui preterido? Qual o motivo disso? Se a pessoa espiritualiza demais a vida, ou seja, em vez de olhar os dois mundos, olha apenas um mundo, no caso, os mais altos céus, se ela espiritualiza demais, o que ela interpreta? Ah, eu não fui chamado nessa empresa porque Deus fechou as portas. Essa é a interpretação dela. Ou, com excessiva espiritualização, ela pode falar, eu não fui chamado por essa vaga porque estou em algum pecado. Ou não fui chamado porque eu orei pouco. Ou não fui chamado para essa vaga porque alguém orou mais do que eu. Ou porque eu deveria ter feito um propósito de jejum. Ou porque deveria ter pedido à igreja para que orassem por mim. Ou, para piorar, está vendo? Deus não existe. Então vejam, aí há uma excessiva espiritualização. E a gente não pode espiritualizar tudo, porque é colocar tudo nas costas de Deus. Ah, Deus, porque você não fez isso ou aquilo que eu desejava. Porque você, Deus, não resolveu isso. Por que aconteceu isso, Deus? E a gente começa a colocar a culpa de tudo em Deus. E eu fico imaginando Deus lá. Eu? Como assim eu? Não fui eu que deixei de fazer um curso preparatório. Não fui eu que deixei de estudar. Não fui eu que deixei de acordar cedo. Não fui eu que preparei um currículo com esmero, com tudo bonito, tudo bem caprichado, organizado. Aí você vai colocar a culpa em mim. Ou seja, a excessiva espiritualização quer colocar toda a responsabilidade por tudo que acontece nas costas de Deus. A gente transfere o resultado das coisas, tudo para Deus, responsabilizando seja Deus ou, às vezes, o diabo, por muitas escolhas nossas ou erros nossos. Escolhas ou erros. E a gente coloca tudo isso na culpa do plano espiritual. Quando a gente coloca a culpa sempre em Deus ou no diabo, a gente se exime, né? Não fui eu, foi Deus que não fez o que eu orei para ele fazer. Ou foi o diabo. E aí, nunca a responsabilidade nossa. Uma posição bem cômoda, né? De novo, excessiva espiritualização, quando a pessoa olha um plano apenas e não os dois planos da existência. E a gente tem que ter um cuidado, queridos, para muitas vezes não cobrar de Deus coisas injustas. Quando nós não nos responsabilizamos e não fazemos o nosso melhor. Porque é injusto, muitas vezes, você pedir certas coisas para Deus. Você falar, Deus, me coloque em tal lugar. Ora, se a pessoa estudou pouco, se dedicou pouco, se preparou pouco, não é competente para aquilo, a gente está pedindo quase que Deus cometa uma injustiça. Deus, eu sei que é injusto eu estar lá, mas me coloque lá.
Alguém acha que Deus vai falar, não, esse aqui é meu servo, eu vou colocar ele lá, apesar de ele não ter feito nada para estar lá. E esse aqui que não é meu servo, mas se preparou 10 vezes mais, esse eu vou excluir. Isso é injusto, queridos. Isso é quase aquela coisa do QI, né? Do quem indica, que a gente acha feio quando em uma empresa, né, uma pessoa é colocada à frente, porque tem quem indica, apesar de ser muito menos competente que um determinado outro candidato. A gente acha um absurdo, só porque a pessoa teve quem indica. Ou, um paralelo aqui das nossas leis e regras, questão do nepotismo, que é proibido por lei. Muitas vezes, né, um político, antigamente, antes dessa lei contra o nepotismo, ele colocava os parentes, familiares, todo mundo para trabalhar lá. Pessoal que não tinha capacitação para aquilo, não tinha competência para aquilo, não sabia fazer nada daquele cargo, mas o político colocava ele lá porque era da família, porque era o filho, era o primo, era o sobrinho. E nós condenamos esse tipo de atitude porque é prejudicial à sociedade, colocando alguém incapaz para exercer um determinado cargo, ou incompetente só porque é um parente. A gente condena isso, mas às vezes pede para Deus fazer isso. Deus, eu não tenho competência para estar lá, mas me põe lá de qualquer jeito. Aquele outro Senhor vai beneficiar muito mais a sociedade, porque ele vai produzir mais, porque ele é mais dedicado, ele vai diminuir os custos, ele vai atender com mais qualidade que eu, ele se dedicou e se esforçou mais que eu, ele é uma pessoa muito melhor que eu em tudo que faz, mas, e eu não me dedico, eu sou preguiçoso, eu sou relapso mesmo, não vou chegar atrasado, não estou nem aí, mas Deus me põe lá, quebra esse galho para mim, Senhor. A gente condena isso e às vezes pede que Deus faça esse absurdo, pedindo a Deus que faça uma injustiça. Diferente daquele que, claro, se está se dedicando, está se preparando, e aí pede. Veja, esse que se dedica e pede a Deus, ele está olhando os dois planos da existência. Ele está orando, Senhor, me ajuda a conseguir esse cargo, essa vaga. E está vigiando, está se dedicando, está fazendo o melhor, está se preparando para aquilo, ele busca ser competente, ele realmente se esforça, ele realmente se dedica. Então ele olha os dois planos da existência, em vez daquele que fica deitado numa rede e reclamando para Deus, Deus, me põe naquela vaga. Querido, se nós somos filhos de Deus, a gente procura se parecer com o nosso Pai. E aí a gente se dedica, a gente busca fazer o melhor, a gente se esforça, a gente faz com capricho, para sermos parecidos com o Pai. E aí a nossa vida está em consonância com a nossa oração. Aí nós vivemos o mundo terreno e vivemos o mundo espiritual. E as duas coisas em consonância, aí é uma bomba. E aí isso nos leva a outros lugares. Agora, quem é relapso na sua vida terrena e fica orando, isso não vai comover Deus, queridos. Não vai, porque a fé sem obras é morta. Se você quer algo, mostre isso na sua oração e mostre isso na sua vida. Se as duas estiverem em conflito, uma parte estiver desconectada da outra, há um rompimento e isso não produz grandes coisas. Não é para o espírito estar pronto e a carne fraca. Isso não vai levar a bom termo. O que resultou na vida dos discípulos? O espírito estava pronto, a carne estava fraca. O que aconteceu? Traíram Jesus, abandonaram Jesus, Pedro o negou 3 vezes. Então, se a nossa vida espiritual estiver desconectada da nossa vida terrena, vai dar problema. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida terrena. As duas coisas, os dois mundos no qual vivemos. Se o espírito está pronto e a carne está fraca, está errado. Se a carne está pronta, você está se dedicando, e o seu espírito está fraco, não está tendo uma vida de dedicação, não está priorizando a Deus e a sua palavra, também é problema. Então não pode só, aquele que espiritualiza demais, não pode pensar, eu orei pouco. Essa é a única resposta para isso, queridos? Não, porque existem 2 mundos. 2 mundos. Porque senão, se a pessoa, basta eu orar, jejuar e não pecar, e mesmo não estudando uma linha dos livros que vai cair no concurso, eu vou passar em qualquer concurso. Não, irmãos, Deus não trabalha assim. Ele não trabalha assim, porque Ele criou 2 mundos, e nós temos que viver os 2 mundos com
com a mesma dedicação, com o mesmo caráter, com a mesma virtude. Porque senão que seria Deus, de novo, um outro exemplo para ilustrar, né, a injustiça e o absurdo disso. Deus estaria ludibriando o concurso. Porque qual que é o propósito do concurso? Selecionar, teoricamente, pelo menos, é o que se busca fazer, apesar de nem sempre conseguir fazê-lo, se busca fazer em um concurso, selecionar os mais capacitados. E aí Deus vai dar a cola para a pessoa, vai passar o gabarito da prova do concurso para a pessoa. Né? Tem gente que compra gabarito por aí, né? Montam-se esquemas aí para burlar a seleção, e sabemos, todos nós, qualquer um que você perguntar, vai dizer, é errado. E às vezes a gente quer que Deus faça isso, a gente orando, Deus passa o gabarito aqui, que só caia só o pouco que eu estudei. Irmãos, Deus não vai fazer isso. Se você se dedicar, se você buscar, treinar, se capacitar, é uma coisa. Aí você ora e a sua oração está em consonância ao que você está vivendo. É fé com obras. Aí tudo bem. Agora fala, Senhor, se vira aí, dá um jeito de eu passar, porque eu estou aqui eu estou vivendo na maciota, e você que se vire para passar aqui o teu servo. Se você é servo, então vai viver como Deus diz para você viver. Deus não vai passar o gabarito, porque isso é incorreto. Isso se aplica também a como tratamos adversidades, os dois mundos. Basta orar que eu vou estar imune ao Covid. Infelizmente, tem muitos pastores que pregaram isso que hoje estão debaixo da terra, porque brincaram com uma verdade. E, queridos, nós nada podemos contra a verdade. Nada. Pode ser pastor, pode ser bispo, pode ser apóstolo, vice-deus, o que quer que seja. Se você se chocar contra a verdade, nós nada podemos contra ela. Se a pessoa prega do púlpito uma mentira, mentira continua sendo, e a autoridade, entre aspas, daquela pessoa se desfalece, é perdida, porque ele bateu contra uma muralha que ninguém pode vencer, que ninguém pode derrubar, que é a verdade. Então, nós nada podemos contra a verdade. É o que o diabo tentou fazer com Jesus. Lá, colocou Jesus no alto do templo, no pináculo do templo, e diz, atira-te daqui abaixo. Ora, não está escrito? Salmo 91, não é nenhum texto obscuro, Jesus. Não estou pegando aqui um texto de Sofonias que ninguém conhece. É o Salmo, no livro de Salmos, o Salmo 91. Você conhece, Jesus, o Salmo 91? Sabe, né? Então, o que está escrito lá? Atira-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos teus anjos para te guardarem de tropeçar em alguma pedra. Então atira, Jesus. Só que Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus está apontando? Existem dois mundos. Se realmente eu estiver em um risco, não me colocar nesse risco deliberadamente, se eu estiver num perigo, mas me protegendo, mas com prudência, mas vigiando, eu oro para Deus me guardar e os seus anjos nos livram de muitos perigos e muitos problemas. Agora, eu não posso me colocar numa situação de risco, de perigo, deliberadamente, porque aí eu estou rompendo o quê? Com um dos mundos, que é o mundo terreno. Estou brincando com o mundo terreno, ou seja, descuido do mundo terreno e acho que o mundo espiritual, não. Isso é tentar a Deus. Está escrito. Nem Jesus fez isso, irmãos, de tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Nem Jesus fez isso. E existem alguns pastores que acham que podem tentar a Deus, brincando com doenças, brincando com coisa séria. Se você descuida do seu mundo terreno, você vai colher problemas. Se você descuida do mundo espiritual, vai ter problemas. Dos dois mundos andando em consonância. Então, o que o diabo tentou fazer Jesus? Espiritualize Jesus. É só você orar e joga aqui de cima. Se joga aqui de cima, é só orar que você vai estar imune a todo problema. Não é assim, meus irmãos. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque senão era fácil, tem lá uma avenida super movimentada, Deus, eu estou atrasado, eu vou fechar o olho e vou atravessar. Não tem faixa pedestre, não tem nada. Eu vou fechar o olho, a avenida lá, passando carro de um lado para o outro. Eu oro, eu creio em Deus e vou viver pela fé, vou atravessar aqui pela fé. Ninguém é louco de fazer isso, queridos, porque a gente lembra que existe o mundo espiritual e existe o mundo natural. Nós temos que cuidar dos dois. Eu vou orar e vou estar imune a atravessar. Quem defende essa loucura em relação ao Covid, faça isso numa avenida movimentada, é a mesma coisa. Alguém vai fazer isso?
Aí a pessoa recobra o bom senso, enxerga a loucura disso. Mas nem todos, porque tem um caso verídico de uns jovens que foram atravessar, estavam indo para a igreja, orar no lugar lá, ia num culto, tinha um rio caudaloso, aí falaram, vamos ali na ponte, ele está 500 metros abaixo. Não, a gente vai chegar atrasado, vamos atravessar aqui pela fé. Mas Moisés não atravessou o Mar Vermelho? Josué não atravessou o Rio Jordão? É o mesmo Deus, a mesma fé, Deus não muda, vamos atravessar o rio aqui. Pela fé, todos mortos. Por quê? Descuidaram do mundo terreno. Ah, mas e Moisés? Receberam um comando de Deus, e ele não tinha o que fazer, não tinha nenhuma ponte. Se tivesse uma ponte, o que Deus faria? Falaria para eles: Moisés, tem uma ponte ali, atravesse pela ponte. Para Josué, atravesse pela ponte. Agora, se não tem condições, a questão está fora do seu controle, você não tem como lidar com aquilo, meu irmão, só sobrou o mundo espiritual. Aí, o mundo espiritual te socorre. Agora, você não vai tentar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Olha como é simples, como a gente não transforma o mundo numa coisa totalmente bizonha e louca. Então, às vezes as pessoas espiritualizam tanto a vida, que queridos, quando eu puxo para elas e lembro, olha, existe um mundo terreno, existe um mundo material. As pessoas acham que eu não tenho fé, acham que eu não creio em milagres. Não, eu creio em milagres, só que existe uma solução natural, tranquila e calma para você ir lá e resolver. Por que você não vai fazer? Por quê? É demais. As pessoas espiritualizam tanto que assim, eu vou à igreja, vou orar e Deus vai abençoar o meu casamento. Só que é um péssimo cônjuge. É grosseiro, não ouve o outro, trata mal, não é carinhoso, não elogia, não dá um presente, não faz uma coisa diferente. Ah, mas eu oro, eu vou à igreja e Deus vai sempre guardar meu casamento. Cuidado, meu irmão. Cuidado. São dois mundos. O mundo espiritual, ore pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. E cuide da sua casa, do seu lar, da sua família. As duas coisas. Não seja relapso em nenhum dos dois. É uma vida como um todo que nós temos que cuidar. Não apenas um aspecto. Se você cuida só de um aspecto, o outro está desguarnecido. Aquela coisa, eu oro para Deus me curar ou vou no médico? Aquele conflito que tem na mente de duas pessoas, que é um conflito absurdo. Por que você não cuida das duas coisas? Cuida das duas coisas, são os dois. É melhor os dois do que um só. Ore, peça cura, peça que Deus ajude e vá tomar o remédio, vá se cuidar. Ou então a pessoa que espiritualiza, gasta um absurdo com dinheiro, no cartão de crédito, compra o que pode, o que não pode, gasta tudo, e não, mas Deus vai, aleluia, glória a Deus, vai repreender o gafanhoto devorador. Boa sorte, meu irmão, boa sorte. De novo, está tentando a Deus, coisa que Jesus não fez. E as pessoas, não, mas eu sou o teu servo, e Jesus era Deus. Não adianta falar, Senhor, eu sou o teu servo. Sim. Mostre que é servo servindo o que Deus e obedecendo o que Deus ensina. Não só de bravata. Eu sou. Mostre que é. Fé sem obras é morta. Não brinque com a sua vida terrena. Deixa eu dar um exemplo. Eu não passei em um concurso muitos anos atrás, anterior ao último que eu passei, e eu não fiquei, Deus, eu sou o teu servo, por que eu não fui escolhido? Será que estou em pecado? Ou por que Deus? Por que um ímpio entrou no meu lugar e eu, que prego tua palavra? Ou então, por que um outro cristão, será que ele orou e serviu mais do que eu? E aí vira uma inveja, vira uma comparação e vira uma murmuração contra Deus. A pessoa fica olhando para o outro, em vez de olhar para si. Eu, quando não passei nesse concurso específico, eu não fui me fazer de vítima diante de Deus e nem cobrar a Deus, queridos. Porque eu sabia que para aquele concurso eu não tinha estudado o devido. Eu deveria ter me organizado melhor, deveria talvez ter feito um cursinho, ou ter estudado com provas anteriores, enfim, eu não estudei para aquele concurso, como eu deveria, para aquele concurso daquele nível, eu sabia. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Examine-se, faça um autoexame. O que é que eu poderia ter feito de melhor?
não apenas no aspecto de orar, que faz parte do autoexame, você olhar os dois mundos. O mundo espiritual, analise, com certeza. Será que eu não tenho dado prioridade para o reino de Deus? Será que eu não tenho orado? Será que eu não tenho ido à igreja, tenho buscado aprender com Deus? Será que eu não tenho praticado, né, o que a gente está falando, de fazer o melhor, de se dedicar no seu estudo? Tem que olhar o mundo espiritual e tem que olhar o mundo terreno. Quando recebemos um não, é hora de refletir. O que eu fiz que eu poderia ter feito melhor? Deveria ter orado mais? Talvez. Mas será que é só isso que tem que olhar? Isso é um reducionismo, queridos. É esquecer de novo que há dois mundos. Há os altos céus e há a terra. Há o espírito e há a nossa carne. Tem que refletir, tem que se perguntar. Será que eu não fui relapso? Será que eu não fui preguiçoso? Será que eu não fui desorganizado? Será que eu não fui desatento? Será que faltou foco? Será que faltou dedicação? Será que faltou esforço? No que eu posso melhorar? E lembrar, queridos, já que estamos falando, o que as Escrituras nos ensinam, nós colhemos o que plantamos. Você planta, aquilo você colhe. Você tem que plantar para colher. A pessoa se capacitou ou não, é competente ou não, a gente colhe o que a gente planta. Quem busca se desenvolver, quem busca capacitações, quem busca estudar com afinco, fazer o seu serviço com qualidade, com capricho, com dedicação, com organização, está plantando, meu irmão. Está plantando. Ah, não estou vendo nenhum resultado agora, mas o seu futuro está ali. É isso que você está plantando, isso você vai colher. Agora, se a pessoa planta o oposto, planta desorganização, não faz tudo de qualquer jeito, faz tudo com a lei do menor esforço, está plantando e vai colher. Não adianta orar, Deus não faça colher o que eu estou plantando. Isso não é oração bíblica. É oração que Deus ignora. Desculpa, você pode derramar lágrimas, pode fazer jejum, ficar 5 dias sem comer. Você está orando contra o que você está plantando. Plante o que você está orando, que é melhor, meu irmão. Você colhe o que planta, é uma lei espiritual. Veja, a semeadura é livre, você pode plantar o que você quiser. A colheita é obrigatória. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Então você ora pelo seu objetivo e trabalha pelo seu objetivo. Os dois mundos. Se uma coisa está contrário ao outro, depois não reclame, porque você vai colher o que está plantando. E se você não plantar nada, também você não vai colher nada. Se a pessoa só procrastina, só fica ali no comodismo, só fica deitada, não se esforça, não corre atrás, você também é a mesma coisa, não planta e não vai colher. Então, cuide do seu mundo. E por isso que a Bíblia nos ensina valores, nos ensina virtudes, dedicação. Veja, o empregador, ele demite os piores e promove os melhores. Não adianta, Deus, por que promoveu fulano e não eu que sou o teu servo? Não, calma. Antes disso, pense. Ele se dedicou mais ou você se dedicou mais? Você se esforçou, você fez o que podia, está fazendo tudo do melhor que pode? Você tem que se questionar, queridos. Vai ter um corte na empresa, vão demitir pessoas. Ore, meu irmão, ore para Deus te poupar disso. Mas também não esteja entre os piores. Porque se você orar e estiver entre os piores, é escolha sua estar entre os piores. Você vai ser demitido. Esteja entre os melhores. Porque eles não vão demitir a pessoa mais esforçada, a pessoa que chega cedo, que vai embora tarde. Vão demitir quem? Vão demitir o relapso. Vai demitir o que sai cedo, que chega tarde, o desorganizado, o que produz menos, o que cria confusão no trabalho, quem não tem iniciativa. Surgiu um problema, a pessoa sempre corre. Eu acho que o fulano resolve. Nunca vai atrás não tem iniciativa, não vai ajudar a empresa. Irmão, a hora que tiver um corte, eu vou orar. Mas, meu irmão, o que você plantou? De novo, o que você plantou? A gente vai ficar pedindo a Deus para Ele nos salvar do que nós plantamos? Não, se dedique. Dedicação, dedicação, dedicação. O que o livro de Provérbios nos diz? Já viste um homem dedicado no seu trabalho? Será colocado diante dos príncipes. Então, seja dedicado, seja o melhor. Esforço, meu irmão, esforço. Você tem que ir com gana, tem que ir com garra, tem que ir com ousadia, tem que ir com coragem.
Se você vai para um determinado objetivo, se você for ir mais ou menos, Deus vai me ajudar, eu sei que Ele vai me ajudar. Eu estou aqui, indo aqui nesse meu passo devagar, e sei que Deus vai. Meu irmão, ore pelo objetivo e corra atrás do seu objetivo. É o que Deus diz a Moisés: ordene ao povo que marche. É para marchar, não é para ir com malemolência. Se você quer chegar num destino, você tem que caminhar para esse destino. A gente acha que tudo é baseado no espiritual. Olha, Deus só teletransportou uma pessoa, que foi Filipe, o diácono. Esse ele teletransportou. A gente vai ficar pedindo: Deus, me teletransporte para eu chegar no lugar tal. A gente não faz isso na nossa vida terrena. Eu quero ir para Caldas Novas. Deus, me teletransporte. Vou para um lugar melhor. Vou lá para a Austrália. Essa oração é de Deus, né? E ainda é mais barato. Mas, em geral, Deus não trabalha assim. Os milagres ocorrem até em profusão muito maior do que merecemos, mas, em geral, a gente faz a nossa parte. E aquilo que a gente não consegue, Deus nos socorre de maneira graciosa. Esforço, meu irmão. Os pensamentos dos cristãos que fundaram os Estados Unidos não era: Senhor, eu sou o teu servo, então Deus tem que me dar tal coisa. Não, o pensamento dos cristãos que fundaram lá os Estados Unidos, o pensamento era: eu sou o teu servo, Senhor, então eu vou fazer o melhor para Deus. Eu vou honrar a Deus. E se eu sou servo, então eu vou honrar o meu Senhor. Eu vou dar o meu melhor. Veja como as coisas se inverteram. Não, eu sou servo, então Deus tem que me dar. Não, se eu sou servo, eu vou dar para Deus o meu melhor, e aí, claro, Ele me abençoa. Né? Quando Deus disse para Abraão: Abraão, eu te multiplicarei, você será pai de nações, eu abençoarei os que te abençoarem. Eu vou te abençoar tremendamente, só que Deus colocou uma condição: eu vou te abençoar, vou fazer tudo isso, Abraão, mas sê tu uma bênção. De novo, você pode ver nas Escrituras, todas de Gênesis, é sempre os dois mundos. Abraão, sê tu uma bênção. Seja uma pessoa trabalhadora, uma pessoa dedicada, faça tudo com afinco, tudo do melhor, trabalhe, se dedique, se esforce, sê tu uma bênção, e eu te abençoarei. As duas coisas andando, ele procurando ser uma bênção, Deus abençoando. Ele procurando ser uma bênção, Deus abençoando. As duas coisas, olha como elas se conectam, dá o clique, aí funciona. Ele procurando fazer a sua parte, Deus fazendo a parte dele. Porque Deus não vai fazer a parte que é nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. Então, de novo, para frisar isso bem, o lado espiritual conta e o lado natural conta. Porque nós somos os dois. Tudo está interligado, o mundo espiritual com o mundo material. Então, nós sempre temos que estar ligados a Deus e sempre temos que estar ligados com o que acontece ao nosso redor. Ter a dimensão espiritual em vista e a dimensão natural em vista. O que muitos fazem no meio evangélico é olhar só para o mundo espiritual e ignorar o mundo natural. Isso não vai funcionar, não acaba bem. Não olhe o mundo espiritual somente, mas também os dois. Há os dois mundos. Então, você tem que olhar para os dois. Se olha só para um, está errado. Qualquer um dos dois. Se olhar só para um, está errado. Se torna uma análise míope sem olhar o todo da vida. Se a gente faz um prato de comida, você tem que olhar, né, o tempero e o molho. Se o problema está no tempero, você descobriu. Mas se você olha só para o tempero e esquece de olhar o molho, às vezes o problema está no molho. Você tem que olhar para as duas coisas. Se olhar só para o mundo natural, está errado. Se olhar só para o mundo espiritual, está errado, porque são as duas coisas. Estamos nesse mundo e esse mundo é terreno. Nós não somos apenas espírito. Por exemplo, nós temos que dormir. O que tem de espiritual em dormir? Nada. Nós somos porque a gente tem que dormir. Porque nós fazemos parte do mundo natural. Então, não é só na oração. Você tem que ter o caráter, a virtude, a dedicação, o esforço, a perseverança para conquistar o que você quer. Oração e essa parte. Até porque Deus quer construir em nós virtudes, queridos. Ele quer nos incentivar a virtudes. Por que os judeus se destacam em tudo que fazem? São prêmio Nobel, um país pequeno e riquíssimo. Por quê? Porque eles oram muito e estudam muito. As duas coisas. Eles seriam um prêmio Nobel só orando?
Provável que não. Eles teriam que estudar muito. Deus não vai abençoar aqueles, o relapso e o preguiçoso. Leia o livro de Provérbios. O livro de Provérbios inteirinho, metade dele é criticando o preguiçoso e abençoando aquele que se dedica. Então, judeus são os que mais estudam no mundo e por isso avançam. É só por causa do estudo? Não. É só por causa da oração? Não. São as duas coisas. O mundo espiritual e o mundo natural em harmonia. Um em sincronia com o outro. O seu objetivo tem que estar pautado nas duas coisas. Se tem um mundo espiritual bem cuidado, parabéns. Mas como é que está o seu mundo natural? Está bem cuidado também? Eu oro para Deus me dar saúde. Ótimo, meu irmão. Ore, continue orando. Mas você está cuidando da sua alimentação? Está fazendo o que o médico diz? Está com as suas prescrições? Está com os seus exames em dias? Está fazendo os exercícios físicos? Está cuidando de tudo? Porque se tem o mundo espiritual cuidado e o mundo natural descuidado, não vai dar certo. E se o mundo natural está bem cuidado e o seu mundo espiritual está descuidado, também não é bom. Ou seja, e novamente, tem que cuidar do todo da vida. Tem que cuidar das duas coisas. Porque nós, como Jesus diz, nós temos corpo e nós temos espírito. Temos nossa vida com Deus e nosso ambiente. Porque, olha só, o mundo natural, quem foi que criou o mundo natural? Pergunta difícil de concurso, quem estudou aí? Quem criou o mundo natural? Deus. Se Deus criou o mundo natural é divino? Não foi criado por Deus? Então é divino. Porque muitas vezes as pessoas que se tornam religiosas, fervorosas, o que elas tratam? O mundo natural não importa muito para Deus. Como não? Não foi Deus que criou ele? Se foi Deus que criou, Deus se importa. Muitos tratam o mundo espiritual como assim, sublime, superior, e o mundo natural como algo desprezível, como algo longe de Deus. Essa é uma visão, que não é cristã, é uma visão maniqueísta, ou gnóstica. Inclusive, houve fortíssimos debates no início do cristianismo contra essa ideia. Que o maniqueísmo tratava o mundo das ideias, o mundo do espírito superior, e da nossa carne a gente tem que se livrar, que isso aqui é lixo, não serve para nada. Não é assim não. Isso é uma visão maniqueísta. Não, tudo é divino. O mundo espiritual é divino, o mundo natural é divino. E quando você enxerga assim, tudo fica belo, tudo fica lindo. Uma revelação que uma pessoa recebe é espiritual, correto? E é divina. O aprendizado é natural, não é espiritual, mas é divino. Porque se Deus deu a mente para o ser humano aprender, conhecer, pesquisar, é divino. A revelação é espiritual e divina, o aprendizado é natural e divino. Tanto o mundo natural quanto o espiritual são divinos, porque criou a ambos. Quem menospreza o mundo natural, aí não estuda, não se dedica, não pesquisa, aí não vai ser nunca um prêmio Nobel, como os judeus são, porque eles veem o aprendizado como divino também. Esses planos, queridos, eles não podem estar separados, ou em conflito, ou rivalizados, ou tratando um como muito superior ao outro. É tudo em harmonia, tudo bem cuidado. Leia o livro de Salmos. O livro de Salmos não trata o mundo natural como de quinta categoria, pelo contrário, o livro de Salmos faz inúmeras declarações sobre a criação, de uma forma poética. Olha como a criação é divina, como é cheia de esplendor, como ela é sublime, como é tudo maravilhoso, tudo feito pela mão de Deus. Então nós temos que olhar o mundo natural também como divino, porque o é. Então nós temos que orar e temos que vigiar. É só orar? Não. É só vigiar? Não. Basta vigiar que nenhum mal acontece? Tem que orar, meu irmão. Basta orar que nenhum mal acontece? Tem que vigiar. Então, a religião muitas vezes tenta puxar a sardinha só para o lado dela, porque a religião trata mais do mundo espiritual, então ela puxa para o lado dela. Só que aí incorre em um erro, porque aí reduz, empobrece o entendimento da pessoa e a pessoa passa a ignorar o mundo natural. Nós temos que viver o mundo natural e o mundo espiritual. Cuide do seu mundo natural, cuide da sua carne, cuide do seu mundo espiritual, cuide do seu espírito. Não descuide de nenhum deles. O espírito tem que estar pronto. Venha ouvir a palavra de Deus. Busque participar de todos os momentos da igreja, uma reunião de oração. Busque fortalecer o seu espírito e busque cuidar do seu mundo natural, do seu trabalho, da sua família. Ou seja, é ser um ser completo, um ser harmonizado,
Um ser que cuida dos dois aspectos da vida, sem fazer uma dicotomia, sem separar as coisas, não. Uma visão integral da vida. Você conta com a providência de Deus e você exerce a sua prudência. As duas coisas, uma não exclui a outra. É providência e é prudência. Não é uma coisa, pastor, é uma coisa. Não, as duas coisas. As duas coisas juntos é orar e vigiar. Vamos ficar de pé, queridos? Então lembre disso, a sua vida natural também é divina. O seu trabalho é divino. Você, enquanto marido, enquanto esposa, está exercendo algo divino para com o seu cônjuge. Você, sendo pai, está exercendo algo divino para com os seus filhos. Tudo é divino, queridos. Tudo é para ser vivido debaixo da graça de Deus. Ore, ore. Não deixe de exercer aquilo pelo qual você ora. Se você ora pelos seus filhos, exerça essa sua oração em prática, sendo um bom pai. Você ora pela sua esposa, pelo seu marido, exerça isso tratando-a bem. Tudo em consonância, tudo em harmônico. Vida espiritual, vida material. Se você só vem para a igreja, só ora e descuida de tudo mais, vai ter problema. Se você cuida das outras coisas, ignora Deus, esquece, deixa de priorizar, também pode ter problema, porque a gente conta e depende da providência de Deus. Ele nos ajuda, queridos. Ele nos ajuda. Vamos fazer a nossa parte, porque Deus não pode viver a nossa vida por nós. E vamos contar com a graciosa ajuda dele. Essa vida completa, integral, é o que a palavra nos ensina. Citei aqui inúmeros exemplos. E tudo isso, queridos, é o que produz um ser humano vivendo uma plenitude, vivendo uma vida abundante, como Jesus disse. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós precisamos do Senhor, Pai, em todos os aspectos da nossa vida. Nós precisamos da Tua graça, do Teu cuidado. O Senhor sabe os desejos e objetivos e sonhos e dificuldades do Teu povo. E nós, como igreja, clamamos, Senhor, pelo Teu socorro, pela Tua bênção, pela Tua prosperidade. Nos abençoa, Senhor. Assim como abençoaste Abraão, que essa bênção também nos alcance. E nos ajuda, Senhor, não apenas nos abençoando, mas ajudando a nós sermos uma bênção onde nós formos. Onde nós formos, nós sermos luz do mundo. Carregarmos a luz que o Senhor nos dá e resplandecê-la. Nos ajuda, Senhor, a viver essa vida da maneira mais sábia, mais prudente, mais linda possível, Senhor. Nos ajuda a cuidar de tudo na nossa vida, fazer tudo da melhor forma, como filhos teus, como servos teus, e aí a tua bênção, como a tua palavra diz, nos perseguirá. Abençoa cada um dos teus aqui, Pai. Nos ajuda a refletir com cada uma das nossas atitudes, a nos examinar como estamos cuidando de cada aspecto da nossa vida, seja a nossa saúde, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho. Nos ajuda a realmente ver onde estão pontos que nós mesmos podemos melhorar. Nos ilumina, Senhor. Ilumina a nossa mente, que o Teu Espírito nos convença daquilo que podemos melhorar. Edifica-nos, Pai, edifica o nosso lar. Tudo começa mudando dentro de nós. Que o nosso espírito, Pai, seja fortalecido, a nossa carne, nossa vida terrena seja fortalecida, para nós estarmos vivendo a plenitude do que o Senhor tem para nós. Abençoa o Teu povo, fica conosco, Pai. Que os Teus milagres nos alcancem e que o nosso trabalhar em Ti seja constante. Um povo que ora, um povo que vigia, um povo que conta com a Tua providência, um povo que anda prudentemente. Nos dá essa sabedoria, Pai, e abençoe o Teu povo grandemente, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Vamos nos cuidar, porque a parte de Deus, às vezes a gente fica mais preocupado com a parte de Deus. Deus cuida de mim. Bom, a parte de Deus é a que está mais segura. A gente fica muito preocupado com o que Deus vai fazer. Não. Ele, como diz a Bíblia, é sempre fiel, Ele é sempre bom. O mais difícil não é o lado de lá, o mais difícil é o lado de cá. Ele você pode ter certeza, ore, claro, mas da parte dele, tenha certeza. De lá, meu irmão, não vai ter falha. A maioria das falhas está aqui, ó. Vamos estar atentos e vamos nos cuidar. Amém?